Vamos lá? Terminamos vendo Gálatas 6, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que homens semearam, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, baseado nesse trecho também, não devemos achar que o desejo, né, de não reconhecer o que a gente precisa e não mudar o que precisa, vai nos proteger justamente das consequências que Deus prometeu para os que zombam da sua palavra. Isso não vai acontecer, é um engano. Agora também é bom saber que nós podemos experimentar, colher vida eterna, colher o que Jesus falou, relacionamento com Ele e a qualidade de uma vida que vive como Ele viveu. 1 Pedro 3,16, por isso cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Desobediência em Efésios, como filhos da obediência, não vos amonteis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, não só pensamento, né, no seu procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nosso problema é esse, não é? Qual é o único problema que você tem no que eu tenho na minha vida? Eu não sou parecido com Jesus como eu devia, não é isso? Pense em qualquer área da sua vida. Se eu fosse como Jesus, acabou, não tem mais problema. Por isso que a vida é Ele mesmo. Por isso que Ele fala para viver, vai dar a qualidade de vida que a gente quer, que a gente precisa. Se eu fosse como Jesus em cada aspecto da minha vida, na minha vida, quando eu estou sozinho com Deus, andando por aí, lá na minha vida, no meu casamento, com meus filhos, com tudo que eu faço, se fosse exatamente como Jesus em tudo, eu não tenho mais problema nenhum. Isso é viver. Então, o que é bom saber? Que Jesus está fazendo exatamente isso na nossa vida. Ele está querendo que a gente viva como Ele em cada aspecto da nossa vida, em cada situação, porque Ele sabe, e nós sabemos pela Bíblia também, que se isso acontecer, beleza, ganharemos nossa vida, vai valer a pena tudo que a gente fez, vai dar tudo certo. Antes de Jesus nos salvar, seguíamos nossos desejos, esse versículo fala, né? Sem saber que apesar de fazermos o que queríamos, esses desejos estavam errados, porque a moral não está no ser humano, está no ser superior que criou o ser humano, e por isso estavam destruindo a nossa vida. Mas após sermos salvos, nosso desejo se torna o de sermos santos, isto é, afastados do que Deus considera errado, que é pecado, que é ruim para a nossa vida, e inclinados para o que Deus considera correto, vivendo para o que Deus deseja, tal como Jesus viveu e teve uma vida perfeita. Até descrentes reconhecem que a vida de Jesus, gente, tem comparação. Quando eles querem reconhecer, lógico, né? Mas pense, em que a vida de Jesus não é perfeita. Pega qualquer aspecto da vida. Como Jesus lidou com cada pressão, com cada dificuldade, com cada situação que foi favorável ou desfavorável a Ele. Todas as reações, todos os pensamentos, todas as palavras, os ensinos de Jesus, tudo, cada decisão de todo dia mostra uma vida absolutamente perfeita. Tudo. É isso que Ele está propondo para nós. Você quer isso? Uma decisão.
caminho da coroa, da recompensa, é o caminho da cruz. Se a salvação de Jesus não transforma radicalmente a nossa vida, se não mata, se não nos separa daquilo que é ruim, não precisamos de um Salvador que é Deus, que deixou o céu para vir até nós. Se a salvação, se o relacionamento com Deus não é isso, se é menos do que isso, a gente não precisa de Jesus, pessoal. Nós podemos fazer pequenas mudanças por nós mesmos, para nos sentirmos bem por nós mesmos, como qualquer pessoa consegue fazer, num grau menor ou menor, qualquer pessoa consegue fazer isso, né? Eu já vi pessoas viciadas em algo, bebida ou cigarro, quer que seja droga, que pararam de usar isso, por exemplo. Estavam presas nisso aí, mas elas conseguiram, sem Jesus, com a sua força de vontade e tal, vencer uma coisa dessa. Não foi bom para elas, dizer assim? Foi bom, melhorou a vida delas. Mas o que significa isso, no final das contas, sem Jesus? Não significa nada. Porque elas, de alguma forma, continuaram vivendo para si mesmas, mudaram de um vício em alguma coisa para um vício em outra coisa, de satisfazer de outro jeito, e o seu foco de vida continuou sendo o seu próprio ego, o que ela pensava melhor para si mesma, como é que ela podia achar satisfação do jeito que ela achava que devia ser, tal, e vai viver essa vida tendo visto, então agora eu era um pegum, agora eu não sou mais, eu sou uma outra coisa, mas se eu não sou algo em Jesus, não serve para nada, perdeu a vida, destruiu sua vida, não usou como devia, foi para o inferno, acabou, fim, terminou. Só em Jesus, né? Então o caminho é esse. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, e há, está falando uma afirmação aqui, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, se nós somos crentes, se nós temos uma vida que Deus nos deu em Cristo, Paulo fala, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Como é que cristãos pensam a mesma coisa, se eles são pessoas diferentes? Bíblia, é aqui que a gente pensa igual, tem que mudar minha cabeça pela palavra. E aí sim, se eu penso a mesma coisa a respeito de Deus, de mim e dos outros, a gente pode ter mais o mesmo amor. Eu posso me relacionar tratando igual, né? Fazendo bem para todo mundo. Já falamos sobre isso nas mensagens também. Não é só aquele amor para quem interessa receber alguma coisa, tal. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então o que afeta a mim vai afetar você, porque a gente sente a mesma coisa, ou seja, aquilo que é importante é afetado, aquilo que importa também não interessa, ok? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Lembra, negar a si mesmo, coloca lá para trás. Senão também cada qual quer dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus, Deus, Criador do universo, que quando Ele falou, faça isso no universo, aquilo aconteceu com o poder da sua palavra. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não julgou quem devia se apegar nisso sem poder abrir mão por causa de outro propósito, da sua posição ali, de todos os seus privilégios como Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Como que Jesus se esvaziou? Ele não só abriu mão de privilégios, mas ele assumiu a forma de servo, a forma humana. Ele se tornou como um de nós, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, não é? Ele começou a experimentar o que nós experimentamos: dores, fraquezas, dor de cabeça, pessoas importunando, chacota, palavra nova, escárnio, né?
Outra também, cancelamento, essa tá melhor, né? Isso aí, tudo, porque as pessoas odiavam, tinham como odiar o Deus visível diante dela. Deus invisível elas tinham medo, mas o Deus visível ali, que elas não reconheciam como Deus, tinha como querer bater, odiar, humilhar, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, colocou o mundo inteiro como mais importante do que ele, mas ele é mais importante. Mas o que ele fala antes lá, né? Ele se colocou para trás, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, reconheça que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o nosso caminho é o mesmo. Deus planejou um dia aqueles que Ele tirou do pó, da lama do pecado, daquela vida que não servia para nada, uma vida egocêntrica, egoísta, que só produzia mais motivo para a ira de Deus cair sobre nós. Cada dia atiçando a ira de Deus contra nós, por causa dos nossos procedimentos, pensamentos, desejos contrários a Deus. Nos tirar disso e um dia exaltar essas pessoas que Ele salvou, para ocuparem o lugar ao lado do seu irmão mais velho, Jesus. E aquela música diz, né? Logo eu. Pensa, logo você. E nós teimamos em achar Deus tendo feito isso, né? Tendo planejado, está realizando, tirar os seus filhos, limpá-los de toda a lama todo dia, vesti-los, como a Bíblia diz, de Jesus, para eles poderem viver um dia no reino de Deus, dignos, aquelas mesmas pessoas que não são nada em si mesmas, que não podiam nem viver um dia mais da sua vida, nem que tivesse vontade, mas não conseguia fazer nada. Aquelas pessoas serem exaltadas como filhos e filhas de Deus, para viver o seu reino santo, puro, glorioso, onde o mal nem chega perto, o pecado nem vai chegar perto, a gente não vai ter nem lembrança do que é errado. Não é motivo para a gente querer viver como Jesus? Não é isso que a gente deveria mais querer mesmo? Por que eu vou ficar me apegando à comida embolorada, podre, à água suja de esgoto, se Deus me ofereceu Ele mesmo como pão e água da vida? Por que eu vou viver de outro jeito? O que eu vou ganhar com isso? Jesus falou, você vai perder a vida se viver assim. Esse trecho que a gente leu de Filipenses nos ensina que nossa mudança de egoístas, né, de egocêntricos, orgulhosos, porque é por isso que são as ordens para a gente não ser, porque de fato a gente é, essa mudança de egoístas orgulhosos para servos humildes e amorosos, não só é possível, mas ela é ordenada. E se ela é ordenada, Deus está fazendo isso justamente porque, assim como Jesus abriu mão do aspecto temporário, sua gloriosa posição junto ao Pai, para conquistar algo eterno, nós também
temos que abrir mão de interesses egocêntricos e passageiros para conquistar um caráter aprovado e eternamente satisfatório para com Deus. Assim. E finalmente, na sua apostila, viver ao extremo como discípulo de Jesus é a única forma de sua vida ser recompensada na eternidade. Jesus disse no verso 26: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se envergonhar de Jesus e de suas palavras acontece quando não obedecemos às suas instruções, devido a algum interesse maior do que o de honrar a Deus. Apocalipse 3 diz: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha os interesses, olha que a pessoa valoriza: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas Jesus sabe, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colhido calgir os teus olhos, a fim de que vejas. Que as nossas impressões, as coisas que a gente conquista para nós mesmos, aquilo pelo qual as pessoas nos aplaudem, se tornam isso aqui, ó, uma impressão, algo que assim, então agora, como eu consegui, como eu tenho o que eu queria mais aqui, e eu também sou aprovado de acordo com esses critérios que eu quero mais, então com certeza eu estou bem também com Deus. Deus falou: não, você não vive para mim como você vive, isso é morno. Você vive para você. Você não vive conforme o compromisso radical do jeito que eu vivi. Você está tentando me utilizar, ser chamado cristão, mas não viver desse jeito. Isso vai ser ruim para você. Você precisa acordar. Você precisa realmente acordar, enxergar o que realmente é verdade e viver da forma que eu digo. A verdade é a minha palavra, Deus diz. Se envergonhar de Jesus e de suas palavras acontece quando não nos identificamos com Ele no Evangelho também, devido ao temor dos homens. Então, essas duas formas, né? Voltando um pouquinho à primeira, cada instrução, irmãos, que Deus nos dá, que pode até não fazer sentido naquele momento para nós, porque nós já temos um monte de coisa que a gente tem na caixolinha lá, né? Mas a gente faz por obediência a Cristo Jesus. Aquilo é certo, Deus vai cuidar de você porque você o obedeceu, né? Se eu abrisse, por exemplo, o tempo aqui, para quem quisesse contar, pensa no, por exemplo, quem já tem um emprego, trabalho, assim, né, que precisa trabalhar fora, e numa certa situação, você estava sendo pressionado por um chefe, uma situação no seu trabalho, e você foi tentado agir de um certo jeito, um jeito mais natural de agir, uma reação, mas você se lembrou, mas lá em Efésios 4, Efésios 5 e Colossenses 3, tem instruções ali como eu devia trabalhar para lidar com essa situação, e você de fato fez aquilo por confiar em Deus. O que aconteceu? Deu certo ou não deu certo aquilo que Deus queria para a sua vida? Você pode até ter passado uma coisa difícil, certo? Pode até ter passado uma pressão, pode até ter sofrido uma injustiça, mas no final,
aquilo que aquela pessoa, que com aquela maldade a seu respeito, ela de fato conseguiu te destruir? Ela de fato alcançou o seu objetivo, que era acabar com a sua vida, que era fazer você ficar perdido por aí? Por que não aconteceu isso? Porque você fez o que Deus queria que você fizesse na sua palavra. E se você sofrer uma injustiça tão grande num ambiente desse, por exemplo, o que vai acontecer com você se você continuar obedecendo os princípios como você lida com a injustiça? Deus vai continuar cuidando de você, virando a situação, dando poder para você viver, e você vai continuar sendo transformado e se realizando a transformação que Deus faz. Quem que vai impedir isso? Quem que vai mudar o que Deus está fazendo na nossa vida? Se a gente estiver obedecendo os princípios, os mandamentos, confiando que o Senhor Jesus falou isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero me dar bem? Não, porque eu não quero envergonhar o seu nome, Jesus. Eu não sinto vergonha de ser do Senhor. Por isso que eu obedeço. As pessoas podem dar risada, não interessa isso aí. Elas têm um outro Senhor, que a gente já está arrancado daquele reino, lembra? Elas têm um outro princípio para viver, um outro valor. Eu posso ser envergonhado pelo nome de Jesus, ou não posso? O que eu não posso é envergonhar o seu nome. Isso eu não posso. E se eu for envergonhado pelo nome de Jesus, a Bíblia fala que eu serei exaltado por Jesus. Agora, se eu não for envergonhado, se eu envergonhar o seu nome, para que as pessoas me aprovem, no final elas vão me dar o quê? O que de fato elas vão dar que você realmente precisa? Então, obedeça a instrução do Senhor Jesus. E, como está nesse ponto aqui também, se envergonhar de Jesus, suas palavras, quando não nos identificamos com Ele no Evangelho, essas coisas estão juntas, elas sempre estão juntas. Obedecer a Cristo, porque eu quero mostrar a Cristo para os outros. Por que você está fazendo isso aqui se é ridículo que eu vou fazer isso aqui? Por que você está fazendo isso aqui se ninguém faz isso aqui? Por quê? Você quer aprender por quê? Aí você explica o Evangelho para a pessoa. Então você não vai envergonhar, não vai se envergonhar de Jesus. Eu não me envergonho, mesmo que for maltratado por Jesus. Não foi isso que Paulo falou em Romanos 1? Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é um conceito na cabeça de Paulo, né? Já tem visto isso aqui. O Evangelho era a maneira de Paulo viver. Eu não me envergonho da vida que eu tenho. É isso. O Evangelho é a vida que nós temos. Ele nos deu vida e nos ensina como viver essa vida. Então, o Evangelho é isso. Eu não me envergonho de viver do jeito que eu tenho na minha vida agora. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu vivo do Evangelho, Paulo fala, e eu prego o Evangelho para os outros, para que outros também aprendam a viver do Evangelho. Então ele falou para Timóteo, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo estava preso ali, humilhado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está preso, encorajando Timóteo que está solto, para viver o Evangelho. Não se envergonhe disso, Timóteo. Não se envergonhe. A coroa está preparada para nós. Não se envergonhe. Vai dar certo, Timóteo. Eu já fui lá no centro dele, eu já vi o negócio como é bom lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu sei que está preparado lá para nós. De qualquer modo, essas atitudes, né? Se a gente se envergonhar de obedecer a palavra, ver o jeito bíblico e se
se identificar com Jesus, explicar para as pessoas por que a gente vive desse jeito, pregar o Evangelho para elas, essas atitudes assim são encaradas como sentir vergonha de Jesus e da nova vida que Ele nos deu e nos ensina a viver. Então, além de todo o privilégio de termos sido perdoados, resgatados de uma vida fútil, livrados da condenação eterna, adotados como filhos de Deus, estarmos sendo transformados pelo distanciamento do pecado, pela conformidade ao caráter perfeito de Jesus, pela certeza de vivermos eternamente com Ele, e tantas verdades que a Bíblia apresenta como resultado da graça de Deus na nossa vida, Ele ainda promete que seremos recompensados por sermos fiéis a Ele. Vamos ser recompensados pelo que Ele fez por nós. Que coisa! Mas também promete, nesse versículo, que sentirmos vergonha de sermos cristãos, desobedecendo a sua palavra e não nos posicionando e até sofrendo para anunciá-la ao mundo que odeia a Deus, seremos envergonhados de verdade. Daniel, quando orou pelo seu povo lá, estava no cativeiro da Babilônia, tem na sua apostila, né? Daniel 9:7. Ele está orando e está se incluindo, nem culpado daquele ele era. Ele fala: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Se o povo de Deus, que era Israel no Antigo Testamento e agora a igreja, somos igreja agora, né? O povo de Deus do momento, formado dos judeus e gentios, se o povo de Deus se identificasse lá no passado e se identificar agora em viver de maneira radical, obedecendo a palavra de Jesus e se posicionando por Jesus nesse mundo, ele vai passar muita vergonha nos critérios do mundo, mas nunca vai ser vergonha aos olhos de Deus. Nunca vai precisar ficar passando por isso aqui. Israel só entrou nessa situação porque para tudo que Deus mandava, Israel tinha um jeitinho diferente de fazer e de viver. Era para as nações darem a vida que Deus dava para Israel por causa da sua obediência a Deus. As nações olham para aquilo e falam assim: nossa, esse é o único lugar certo, é o único Deus que existe, é só assim que deve viver. Mas Israel falou assim: não, eu tenho outro jeito de fazer isso na minha vida, eu tenho um jeito de viver, eu sei o que é melhor. E foi atrás dos seus ídolos. Quando o Senhor Jesus vier, com todo o seu poder e glória, cercado de todos os seres celestiais, para reassumir o seu governo sobre a história que Ele criou, que é dele, no mundo que Ele criou, que é dele também, perante todas as pessoas mais poderosas daquele momento. Talvez vai estar lá o chefe do teu chefe, vai estar lá o rei não sei das quantas, vai estar lá a pessoa que se exalta mais nesse mundo. Cada um aqui que é do Senhor Jesus fará parte do exército vitorioso, como Jesus falou, quando Ele vier com seus santos anjos, com a glória que ele tem. Quando o Senhor Jesus mostrar ao mundo quem de fato Ele é, e mostrar quem somos dele, naquele momento, você pode ter certeza, nós não vamos querer passar pela vergonha de não termos sido discípulos fiéis. Você pode ter certeza que você não vai querer passar por isso naquela hora. Você vai querer ter sido fiel. Só que para aquele momento acontecer, hoje é a escolha, é agora. Porque cada dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo. Essa é a condição. A partir de hoje, cada dia a nossa vida que Ele nos deu, comprou para nós, nos resgatou da morte eterna. Vamos deixar bem claro para as pessoas
que nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Eu estava pensando em casa outro dia lá, acho que foi até minha esposa que deu essa ideia. Porque o nome é ADNA, né? ADNA, Adolescência Nova Aliança. Uma das coisas que eu também estava pensando e agradecendo a Deus ontem é que assim, a gente tem sempre uma luta, né? Entre manter o grupo como ele é, né? Tão misturado, a gente é meio doido, pessoal. Quando eu converso com outros pastores de outras igrejas, eu sei que eles não entendem como é que a gente tem um grupo assim de pessoas de 12 a 200 anos. Né? Eu sou de 200. E é difícil entender como que isso funciona. Então, eu fico durante o ano lutando várias vezes, assim, pensando, nossa Deus, mas deve dividir o grupo, não deve dividir o grupo. Ontem estava pensando, estava falando um pouquinho com a Fábio também, ali na fogueira, falou assim, nossa, os mais novos se sentem bem, né? Quando eles chegam ao nosso meio. Fiquei pensando, eles se sentem bem, Jesus está cuidando de todo mundo, mas também porque os mais velhos estão aqui. Eles não são pessoas que eles podem olhar, se espelhar nessas pessoas e saber que eles são aceitos aqui também. Não só assim, você é mais novo, você não anda comigo. Eu não estou falando que a gente não pode, talvez seja até sábio em algum momento, né, a gente dividir o grupo, não sei. Eu ainda tenho bastante dúvida, a vida fala, foi que vai ficar quieto, não faz, calma. Mas o nome ADNA, tempo atrás a gente começou a pensar assim, para não mudar, né? Não ficar alterando o logotipo, que é legal, é bem dói, né? Pode ser entendido por nós, depois desse tempo aqui, mais ou menos assim, pode ser, né? É uma ideia. Adolescentes da Nova Aliança, e se você só pegar o DNA, pode ser discípulos da Nova Aliança. Pode ser as duas coisas. Se a gente entender dessa forma, está tudo certo. Porque quem entra para se tornar discípulo. Para todo mundo ser igual nesse critério. Né? Então, talvez a gente não precise ter nada. Não estou falando de divisão do grupo, mas sim, né, podemos ficar tranquilos, porque eu já fui também questionando assim, eu tenho que mudar o nome, assim, não sei, né? Acho que não. Hoje eu acho que não, pode ser que amanhã sim, né? Mas tem esse entendimento, entendeu? Assim, a gente entra às vezes como adolescente e a gente vai aprendendo a ser discípulo e vive como discípulo, vive junto, como igreja, né? A parte da igreja está aqui, né? Uma grande parte da igreja está aqui. Oi? Está vazio hoje lá, tem moço andando assim. Só precisa do louvor, já escolou até o Júlio, o Júlio está aqui também, pessoal. Não tem Júlio mesmo, Júlio é nosso, não tem nada não. Mas essa é a condição de vivermos, né, como discípulos. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, qual é o antídoto? Não vou ficar com medo, não vou parar de viver como cristão. O que eu devo fazer então? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar é assim, mostra o que realmente ocupa o seu coração. Vive como discípulo, vive como cristão. E a forma de fazer isso muito clara para quem está oprimindo a gente, está sofrendo às vezes algumas coisas. A gente está fazendo sofrer também por ser um mau cristão, isso acontece também, né? Mas santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele é o meu Senhor, eu vivo desse jeito e vou viver até o fim. É isso que eu vou fazer. Estando sempre preparados, prontos
para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. É isso que Paulo fez, né? Não me envergonho do Evangelho, por isso que eu estou pronto a pregar para quem quer que seja. Eu vou falar da minha vida com Jesus, eu vou explicar por que eu vivo assim, e porque vocês devem viver desse jeito. E ai que aquele que não viver do jeito que Jesus preparou, está condenado para sempre. Fazendo todavia com mansidão e temor, porque a gente veio do mesmo buraco. Você é melhor do que ninguém, não podemos esquecer disso. Você é pecador, perdoado, mas pecador. Com boa consciência, só existe boa consciência se a gente viver biblicamente, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, se for, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pessoal, é isso. Sei que a gente tem bastante coisa para pensar, decisões para tomar, ajustes para fazer na nossa vida, confessar pecados, se arrepender de verdade, fazer mudança verdadeira, pedir ajuda depois que a gente precisa de conselho, enfim, a vida está normal. Mas a gente não pode viver do mesmo jeito. A gente não pode satisfazer nós mesmos, mas a gente tem que viver para a glória do Senhor Jesus e sermos parecidos com Ele, queremos o que Ele quer para a nossa vida, viver de maneira bíblica e proclamar a Bíblia, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus por Deus. Isso é ser discípulo, não é uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo. É o único jeito do cristão viver, tá certo? Não é assim?